no livro de Lucas, vamos dar uma olhadinha lá. Essa palavra, pessoal, fala sobre o dever da gente ser perseverante. Porque às vezes a gente começa a buscar a Deus, mas a gente não persevera, a gente não insiste. E não funciona desse jeito. A gente tem que insistir, a gente tem que ter um objetivo e bater naquela mesma tecla. Naquilo que a gente quer, a gente tem que bater na mesma tecla. A gente não pode sair daquele propósito que nós temos com Deus. É duas coisas que nós temos que ser: perseverantes e se esforçar o máximo que a gente puder. Que isso você também não consegue fazer sozinho. Para ser obediente. As coisas do Senhor vêm conforme a gente vai ouvindo, vai crendo e vai obedecendo. Às vezes tem algumas bênçãos, pastor, mas essa bênção está demorando tanto tempo, tu tem que ver se não tem alguma coisa na sua vida atrapalhando a resposta de Deus. O Abraão, Deus tinha feito uma promessa para o Abraão, que ele ia ter um filho com a Sara. E através desse filho, ele ia ser pai de nações. Mas o que aconteceu com Abraão? Ele não andava, quando ele andava na presença de Deus, ele não era perfeito. Ou ele era perfeito e não andava na presença de Deus. Ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pastor, o que é isso? Me explique isso aqui. Como assim ser perfeito e andar na presença de Deus? Andar na presença de Deus é quando nós andamos na palavra. E andar na palavra, pessoal, parece ser uma coisa fácil. Você vem na igreja, assim, você ouvindo o pastor falar, parece ser fácil, mas não é não. Não é nada, é muito difícil. A Bíblia diz o seguinte: confiai por entrar na porta estreita. Porque eu, quando cheguei na igreja, até o Espírito Santo me convencer de que o que o pastor falava, né? Até onde ele pregava, ele vivia aquilo ali, foi uma luta. Porque o inimigo, ele botava na minha cabeça o seguinte: que o pastor estava pregando aquilo ali, mas que ele não vivia nada daquilo que ele estava falando. Também não é bem assim não, o pastor está falando, mas duvido, nem ele faz isso. Entendeu? Na minha mente, eu achava desse jeito. Aí, por causa disso, o que eu fazia? Eu também não me importava também de fazer aquilo ali. Era uma maneira, era uma maneira do inimigo me desviar para não fazer a vontade de Deus. Até que aos pouquinhos na igreja, eu fui conhecendo um pouquinho meu pastor mais de perto, e aí eu fui percebendo que realmente aquilo ali tinha condições de ser vivido. Quer ver um negócio? O meu pastor pregava muito sobre amar os seus inimigos. Ele pregava muito sobre isso: amar os nossos inimigos. E eu ficava pensando na minha cabeça: duvido que o pastor fala, eu duvido que ele ama. Até eu me convencer da palavra, foi uma guerra. Porque o inimigo, ele não quer perder você. Você está entendendo? Ele não quer sair da sua vida. Então ele tenta pular de um lado para o outro, ele tenta te segurar o máximo que ele puder. Aí o pastor pregava sobre isso. Na minha mente eu pensava: o pastor fala, eu não duvido se ele deve fazer isso. Mas no dia a dia, dentro da igreja, eu fui observando certas coisas que me levou a crer que realmente ele vivia isso. Porque eu já vi pessoas maltratar ele, pessoas responder, tratar ele mal, entendeu? Coisas que, se fosse outra pessoa, nem olhava mais para a cara da pessoa, e ele perdoou e tratava bem. Aí eu fui vendo aos pouquinhos que não tinha jeito, que o negócio era a obediência. E a minha vida foi um sofrimento muito grande. Assim, uma das épocas que eu mais sofri na minha vida, depois que eu me converti, na verdade que eu achei que eu tinha me convertido, que eu estava na igreja, uma das épocas que eu mais sofri foi a época que eu desobedeci a Deus. O pastor pregava uma coisa, fazia outra. O pastor pregava, também não é bem assim, fazia outra. Essa foi uma época que eu sofri muito, até encaixar no meu coração. Gente,
Eu prego o evangelho, mas não é porque eu sempre fui santinha, não, porque eu fui muito rebelde. Entendeu? Por isso que quando eu falo para você, não vai por esse caminho, eu sei que não vai dar certo, porque eu já fui. Entendeu? Se você tentar insistir, você for um pouquinho teimoso no erro, e eu falar para você, não insiste nesse erro, não, que vai dar errado, mas é porque eu também já insisti, eu sei que vai dar errado. Entendeu? Eu já fui lá. Até que um dia, eu estava conversando com o meu pastor, o pastor falou assim, Fabiana, presta atenção. Lembra que tinha uma muretinha aqui que caiu? Lembra? O pastor estava sentado naquela muretinha, ainda bem que naquela época ainda estava bem. O pastor estava sentado naquela muretinha ali. E aí o pastor virou para mim e falou assim, Fabiana, presta bem atenção. O Evangelho de Cristo não existe meio termo. Ou você obedece, ou você não, ou você está fora das promessas. Porque Jesus, as promessas, lá no livro de Deuteronômio, é para quê? Lembra disso? Para quem obedece. Então, a gente tem que entender isso, que a gente já veio do mundo. Não é isso? Deus tirou a gente do mundo. Agora a gente tem que tirar as coisas do mundo do nosso coração. Jesus chama a gente a uma mudança, a uma transformação. Que Ele vai fazendo em você, na sua vida. E as coisas vão mudando na sua vida conforme você vai se consertando com Deus. Tu lembra do Zaqueu? Eu preguei muito sobre a palavra de Zaqueu esses dias. Lembra? O que aconteceu com Zaqueu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Primeira coisa que aconteceu, o Zaqueu ele teve um desejo de mudar. Não, a primeira coisa que aconteceu foi ele reconhecer que o jeito que ele vivia estava errado. Quando você olha para a Bíblia, você vê, pô, isso aqui está certo, né? Que nem hoje eu postei uma mensagem lá sobre a mentira, né? Tem gente que tem esse costume de mentir. Essa mentira é uma porta. Até você enxergar isso, que isso é uma porta. Aí tem outras coisas que você quer ser abençoado, mas Deus não pode porque você abriu a portinha para o inimigo entrar. Você tem que fechar a porta. A Bíblia diz que a gente não deve dar lugar a ele. Fechar de brecha, não abrir. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa ir se cercando a cada dia, não é tudo de uma vez, não. A cada dia que você descobre que aquilo é errado, você vai tirando aquilo ali da sua vida. Quer ver uma outra coisa? É quando você, Jesus já falou né? O profeta não é reconhecido na sua própria pátria, não é isso? Sim ou não? Aí Jesus está orientando que a nossa luta não é carne nem sangue, não é isso? Estão prestando atenção aqui direitinho? Aí principalmente você que tem família dentro de casa, você fica o tempo todo andando atrás da pessoa, repreendendo a pessoa, e o Espírito Santo não está triste com isso. Entendeu? Você de você ir orar, você quer falar com a pessoa, mas Jesus já falou para você não fazer isso. Entendeu? Se 10 anos atrás, assim que começou o ministério, Jesus falou isso para você, ele vai continuar falando isso pro resto da vida, porque é o ensinamento dele. Se você tem seu filho, sua filha, seu pai, a sua mãe, o seu marido, seus parentes, você já falou, a pessoa não ouviu, vai orar pela pessoa. Para de ficar andando atrás da pessoa, repreendendo a pessoa toda hora. Isso não é o que Deus mandou você fazer, porque a nossa luta não é carne e sangue. Aí você observa, quanto mais você faz isso, cada vez às vezes piora mais. Piora mais, porque Deus não pode agir, porque ou é você ou é ele. Você tem que deixar ele agir. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é Jesus. E a sua parte, você tem que orar e crer. Deus, eu preciso que o Senhor muda lá o coração do Geraldinho, tira aquela mania dele ou dela, entendeu? E você vai vencer aquela batalha. Agora, se você anda atrás da pessoa dentro de casa, tem gente que não consegue ver nada, que você não consegue segurar a sua boca, você fala. O que você está fazendo aí? Aí o
na sua boca. Nem uma palavra de Deus dizendo para você ser tardio para falar e rápido para ouvir. Porque o demônio, ele quando está numa pessoa, ele vai usar a pessoa para provocar você. Você é bobinho, você não entende que é ele, aí você começa a discutir, debater, entendeu? Aí você não consegue nem libertar aquela pessoa. E qual é a tendência? Você acaba caindo na tentação também. É um laço. Sabe aquele negócio de pegar os 2 coelhinhos numa cajadada só? É o que o inimigo faz. Ele consegue pegar 2 numa cajadada só. Então, você dentro da sua casa, você também é um representante de Jesus Cristo. Para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para a sua família. Você está entendendo? Você tem que passar essa imagem de Jesus. Mas como que você está passando a imagem de Jesus? Um Jesus bravo, um Jesus, entendeu? Jesus fica puxando a orelha toda hora. Irmão, não é assim. Vai orar. Bota na mão de Deus, confia em Deus. Você está entendendo? Trata todo mundo bem, porque você tem que ser um representante de Jesus. É esquisito, você trata um mal, trata o outro mal. Não é isso que Deus está mandando fazer. Você está entendendo? Sim ou não? É para você orar. Você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão, você não está usando, que é a oração. Entendeu? Eu, às vezes, falo com a pessoa, não dá, tá. Eu não discuto, eu não debato, eu vou orar. Meu Deus, se for da sua vontade, se eu convence ele, eu convence ela, não adianta ficar ali debatendo. Entendeu? É uma mania, um negócio que a pessoa tem que você não gosta, que a pessoa faz dentro de casa. Não é isso? Ou fora de casa, sei lá. Por que você não vai orar pela pessoa? Se você estivesse orando, a pessoa já tinha mudado. Ah, não, você quer todo dia que puxa a orelha, todo dia que puxa a orelha da pessoa já está enorme. De tanto você puxar a orelha, a pessoa não muda. Entendeu? Porque você está tentando fazer com as suas forças, do seu jeito. Você tem que deixar Deus agir do jeito dele. Se ele não fizer, hoje mesmo pela manhã aconteceu um negócio comigo, questão assim de família, né? E aí eu falo, o que eu fiz? Eu deixei tudo quieto e fui orar. E aí eu falei com Deus, não é em casa não, tá? Com as meninas, nada disso não, outra coisa aí. Aí eu fui orar, aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, não adianta eu ficar ali em cima do A, em cima do B, tentando mudar o coração do meu parente, não adianta. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou conseguir fazer. Porque está escrito que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Estão entendendo? Sim ou não? Então, se Deus não fizer, eu não vou conseguir fazer. A gente tem que vigiar, senão a gente entra no pecado com Deus, aí atrapalha a nossa bênção. Quer ver uma coisa que é pecado? A maioria das pessoas não entende que é pecado. Hoje em dia as pessoas fazem isso direto. Assim, não é todas, mas muitas pessoas costumam fazer isso, algumas não. É ficar repreendendo o pai e a mãe. Você está entendendo? Irmão, preste bem atenção. Se você quer que a sua mãe se converta, que o seu pai se converta, ore por ele. Ora por ela e respeite teu pai e a tua mãe. Porque eles nasceram primeiro. Foi eles que colocaram você no mundo. E abaixo de Deus, quem é uma autoridade sobre você é eles, não vice-versa. Você está entendendo? Tem pessoas que querem mudar isso. Aí o filho ou a filha entra no pecado. Porque não existe filhos ficar andando atrás da mãe e do pai, repreendendo mãe e pai. Não existe isso. Hoje isso é moderno. Na minha época não existia isso. Você está entendendo? Até aquela mãe, aquele pai que é do mundo, que está fazendo tudo errado, eu nunca vi isso. Agora que eu estou vendo isso na minha vida. Mãe, para fazer isso, fez e pronto, acabou. Eles são o pai, são a mãe, está entendendo?
E aí a gente fosse falar alguma coisa, ainda levava uma chinelada ainda. Era assim, entendeu? O problema é dele. Então isso aí, se um espírito entrar na cabeça da pessoa, ela não vai entender que isso é um pecado e está travando a vida dela. Não adianta ninguém falar. Tem pessoas que não adianta mais ninguém falar. Encasquetou, sabe? Como um espírito tivesse botado no coração dela ou dele, que isso é normal. E não é normal. Não é, gente. Uma coisa que todo dia eu faço com Deus é todo dia me examinar. Eu faço isso, a Bíblia diz isso: examine-se o homem a si mesmo. O Davi disse assim: quem pode entender os seus próprios erros? Uma coisinha de nada pode estragar muita coisa na sua vida, gente. Pega, se vocês já fizeram uma sopa, quem gosta de sopa aí? Vamos um friozinho. Aí você vai pegar uma sopa, tu vai botar carne de peito, vai botar linguiça, vai botar batata, abóbora. Então você vai rechear aquela sopa, bota um agrião também, que o negócio fica bem forte, não é não? Bota lá um macarrão, mas faz aquela sopa lá. Ou você pode botar um músculo, vai ficar mais forte. Aí na hora de você temperar ela, olha quantos ingredientes bons você colocou ali, muita coisa, não é? Na hora de você temperar ela, bota açúcar no lugar do sal. Se você botar um ingrediente errado, vai estragar o panelão de sopa. Acabou a sopa. Vai jogar fora, nem o cachorro vai querer direito sopa doce. Uma coisinha à toa, a Bíblia fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisinha, às vezes você tem coisas na sua vida que você quer realizar, sonhos que você, poxa, não entendo por que eu não vou mais. Tem alguma coisa, se não tivesse, já tinha sido realizado. Você tem que analisar o que é que o inimigo faz você fazer, que é um pecado. Está atrapalhando a sua própria vida. Você está entendendo? Se você, às vezes a pessoa vem para a igreja e não gosta de ouvir o que é. A pessoa quando está no erro, ela não gosta de ouvir. Mas se você também não ouvir e se consertar, você vai morrer assim, esperando a bênção. E o negócio não vem. O Abraão, Deus falou com o Abraão, porque o Abraão já estava com o pé na cova. Se Deus não aparecesse para ele não falar, ele ia acabar morrendo realmente sem filho, no erro. Então Deus, eu acho que vou ter que ir lá falar com o Abraão, porque se eu não falar, ele não vai se consertar, o filho nunca vai chegar. Eu não vou poder cumprir a minha promessa na vida do Abraão, porque ele não está enxergando que ele está errando. Aí Deus teve que ir lá. Então, às vezes tem coisa que você fala na sua oração, Deus, eu não estou entendendo por que eu estou tanto tempo orando por isso. Aí dá a impressão, sabe o quê? Que Deus não quer te dar, que Deus não quer fazer na sua vida, quer. Mas você, e outra coisa, às vezes o inimigo põe na sua mente o seguinte: mas Deus, não é possível, eu sou fiel, eu não bebo, eu não fumo, eu já não faço isso. Os outros fazem isso, mas por que não dá? Mas se tiver uma coisa, pessoal, Deus não está exigindo demais de você, Deus está te ajudando para você chegar onde você quer. Você tem que parar com aquilo ali. É um pouco de fermento que leveda toda a massa. O que significa isso? Você pode fazer muitas outras coisas boas, mas às vezes tem uma que está tentando estragar. Você tem que ver se não é um troço que joga você contra o ungido de Deus. Isso é um pecado. Ver se não é alguma coisa que faz você julgar alguém. Paz, meu amor, Deus abençoe, gente. Paz do Senhor. Se não é uma coisa que possa fazer você julgar alguém. Entendeu? Ou você vive assim, repreende um, repreende outro, repreende sua mãe, seu pai. Isso está errado. Todo filho que faz isso, infelizmente as coisas não andam. Porque ele não entendeu. Primeiramente a gente tem que aprender, gente, o que é a autoridade da Bíblia. Não é na nossa não. O que é a autoridade? Primeiro, Deus é a nossa autoridade. Depois de Jesus, são nossos pais. Então, mesmo que seus pais errem, façam um montão de coisa errada, você tem que orar por eles.
não debater, discutir, orar. Você entendeu? E às vezes, pastora, mas às vezes eu e meus pais se dão muito bem. Aí você tem que vai pedindo sabedoria a Deus para agir sem você pecar. Se não dá para ficar muito perto, fica de vez em quando. Você está entendendo? Eu estou falando para você que eu, quando vim para a presença de Deus, eu não me dá. Eu e meus pais era meio complicado, porque a gente veio todo mundo do mundo. Tu sabe que eu xingava minha mãe de tudo quanto é nome? Eu xingava minha mãe, mandava minha mãe tomar em tudo quanto é lugar, minha própria mãe. A única coisa que eu não fiz com ela foi agredir, nunca agredi minha mãe, mas com palavras, eu expulsava minha mãe da minha casa. A gente tinha um relacionamento péssimo, entendeu? Aos pouquinhos eu fui entendendo que eu não podia, depois que eu me converti, eu não podia fazer assim. Podia. E foi um sacrifício para mim mudando isso. Entendeu? Por quê? Mas aí depois eu comecei a mudar e ela continuou me tratando mal. Sim, durante um tempo aconteceu isso. Mas ela foi mudando conforme eu fui orando. Eu fui orando por ela. Às vezes ela falava um negocinho para mim, eu procurava me segurar. Olha, eu vou te falar um negócio, eu era tão agressivazinha que uma vez ela falou um negócio para mim e eu falando no meu coração, meu Deus, eu antigamente eu discutia com ela, mas agora eu não posso discutir mais, não deixa eu discutir. Olha, eu tremia, comecei a tremer de nervoso, porque eu queria responder do jeito que eu era. Eu queria responder, eu queria falar meia dúzia. Mas como eu vi que eu não podia, aquilo ali estava. Eu tremia, me segurava, não posso fazer isso. Entendeu? Então são coisinhas, às vezes uma coisinha à toa, mas a gente tem que vigiar isso. E outra coisa que Jesus está falando aqui na palavra dele é sobre ser perseverante. A gente não pode ser aquelas pessoas que desistem rápido. Repara só, toda pessoa que desiste rápido, gente, ela não vai muito longe. O meu pastor estava falando das coisas da lâmpada, dessa lâmpada. Tu sabe o cara que inventou a lâmpada? Quantas vezes, eu até esqueci aqui, sabe quantas vezes foi, mais ou menos? Oi? Quê? Eu não sei se foi 900 ou 600, sei lá. Foi muitas vezes que ele tentou fazer a lâmpada. E todas as vezes que ele fazia e dava errado, ele ia lá e procurava saber o que ele fez de errado para não repetir mais aquele erro. Tu já viu esse videozinho do cara que criou a lâmpada? Não? Gente, ele tentou muitas vezes, eu não sei quantas mil vezes que ele tentou para fazer uma lâmpada. E cada vez que dava errado, ele tentava de novo, mas procurava não cometer os mesmos erros. Mas ele não desistiu, ele insistiu, até que conseguiu criar a lâmpada. Por isso que nós estamos aqui com a lâmpada. Se ele tivesse desistido, hoje nós não teríamos lâmpada. Você está entendendo? Então, nós não podemos. O Noé, por que o Noé conseguiu salvar a família dele? Ele não desistiu. Tu acha que não foi trabalhoso para ele que fazia aquela arca? Ele não era um arquiteto, ele não sabia. Ele nunca tinha construído nada daquilo. Deus mandou ele construir uma arca. Ó, Noé, você é um fiel a mim, então eu quero salvar você e sua família. Você vai construir uma arca. Gente, imagina construir uma arca daquela. Tu imagina o tamanho da arca. Era para caber Noé, a família dele, mais um casal de cada bicho. E ali foi, elefante que pesa toneladas, foi boi, foi girafa, imagina todos os bichos aí que você vê, hipopótamo. Aquela arca, ela tinha que ser muito bem feita para ela não afundar. Se tivesse um furinho nela, já era. E ela ficou cerca de 100 e poucos dias na água. O dilúvio foi 40 dias, mas ela ficou 100 e poucos dias na água.
E o dilúvio não foi uma coisinha assim, irmão. Por exemplo, você viu que a grandeza do mar? O mar nem se compara ao dilúvio. Mas por quê? Porque o dilúvio cobriu toda a terra. Imagina você cobrir toda a terra. Os montes mais altos da terra foram cobertos. Tinha que ser uma arca muito bem feita, muito bem trabalhada. Mas o Noé sabia que dependia dele construir aquela arca para salvar a família dele. Então ele foi perseverante, ele não desistiu. Nós não podemos desistir do nosso sonho, do nosso objetivo, nós temos que ir para cima. Jesus falou isso lá no livro de Marcos. Vamos lá no livro de Marcos. Veio do trabalho direto? Veio? Ai, Jesus. Vai voltar ainda hoje não, né? Não, ele me leva e me busca. É, né? Ah, sim. Veio de moto? Tá feliz de moto, né? E o Ravi, o nosso amigo? Agora comigo de peixe. Tá contigo? Poxa. Olha, eu não estou tendo paciência pedindo a Deus. Todo dia eu falo, Deus, eu pedi um marido assim, o Senhor me deu assim, no certo. Senhor, eu pedi um neto não, mas o neto está aqui, passa a obra. Aí ele olha assim para mim, vou. E aí deve estar bem pegadinho contigo, né? Eu saí às 6 horas para poder trabalhar. Aí começou a chorar. Falei, seu avô tá aí, Jorge. Mas eu também já tenho que trabalhar já. Aí fica aí com teus filhos. Ai, Deus, ele é bem espertinho. Eu imagino que ele é bem apegadinho com o seu. A minha neta é apegada comigo, mas ela sente falta do pai dela e da mãe dela. Se ela vem pra casa, se ela dormir uma noite no máximo comigo, no outro dia, quer mamãe, quer papai. O Rafael dele que está chamando a minha até pelo nome. Mas depois você até, porque você pega ficar com mais frequência. Já a Maria é tanta correria do ministério, dia a dia, que eu já não pego ela com muita frequência. Agora ela está estudando, então, aí só final de semana mesmo. Lá no livro de Lucas, pessoal, deixa eu ver se é Lucas mesmo. Yasmin, você está com o teu outro celular? Preste aqui, por favor. Olha o que Jesus... não achei. Deixa, achei, já estava na minha frente. Lucas, capítulo 18. Você precisa ser uma pessoa perseverante, não desistir. Sabe por quê? Você pode estar perdendo enormes bênçãos por parar no meio do caminho. Não se para no meio do caminho. Você está entendendo? Tem coisa grande para Deus fazer na sua vida. Se o Noé parasse no meio do caminho, ele não teria conseguido salvar a família dele toda. Quer ver como é coisa muito grande que você pode acabar perdendo? Se o Noé parasse no meio do caminho, nem a gente estaria aqui. Teria acabado a humanidade ali. Olha só que obra que ia deixar de ser feita. Entendeu? Então a gente não pode parar no meio do caminho. Você começou, seja perseverante. Pastor, às vezes a gente ora, parece que a gente não está vendo nada, mas é porque você não está entendendo. A fé, você não é uma coisa que você vê, não. Você ora, você crê e confia em Deus que com certeza vai acontecer o que você está pedindo. Deus, Ele não desperdiça a oração. Orou, Deus nem te ouviu, nem sabia o que você falou. Não é assim, não. A palavra de Deus diz o seguinte: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você está entendendo? E ele ainda disse: vinde a mim, estão cansados, sobrecarregados. Então Deus não desperdiça a oração. Você tem que orar e ser perseverante. Ele está falando assim, presta bem atenção.
Lucas 18. Eu ia pedir você para. Cheguei a pedir a vizinha para trazer, não viu, não, né? Ah, eu ia pedir você para trazer, esqueci. Mas aí agora eu lembrei. É o cloro da igreja. Deu para lavar não sei o que lá. Foi tua avó que deu, não foi, Luciano? O cloro. Fala para ela que obrigada, tá? Deus abençoe. Então ele está dizendo aqui, ó. A parábola do juiz iníquo, não é isso? Pessoal, preste bem atenção. Não para no meio do caminho. Não faça isso. Aí Deus tem uma coisa boa preparada para a sua vida, você está parando antes. Não funciona assim. Você não está vendo um negócio, mas você tem que confiar em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você ainda não viu. Você tem que aprender a confiar em Deus mesmo sem você ver. Isso que é fé. Não fica esperando, não, porque só se eu ver alguma coisa que eu creio. Aí você está igual Tomé, não pode ser assim, você tem que crer. É igual a sua família. Deus não fez uma promessa? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa? Irmão, o único que pode salvar a sua família é Jesus. Seu marido, seus filhos, você, o único, não tem outro. Agora eu vou te fazer uma pergunta, a gente tem outra opção? A gente não vai poder salvar, então a gente tem que crer, entendeu? Não tem pra onde correr, a nossa opção é confiar em Deus. Se ele não fizer, a gente não vai fazer, mas ele faz, se ele falou que faz, ele faz, gente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você está entendendo? É impossível que Deus minta. Então ele está falando aqui, ó. A parábola do juiz iníquo, não é isso? Ele está dizendo, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não tem hora que você fica meio... Tem hora que... Isso é qualquer ser humano. É você, sou eu, qualquer pastor da face da terra. Pode ser o pastor mais consagrado, mais santo da face da terra. Pode ter certeza que não é todo dia que ele está para oração, não. Tem dia que você acorda, sabe, vou orar e tal, você quer orar, você quer cantar louvor, você quer ler Bíblia, você quer conhecer mais da palavra. Tem dia que você não quer fazer nada disso. Mas tem dia que você acorda para orar. É aquela coisa empurrada, sabe aquele carro que tenta empurrar e só vai no tronco mesmo? Tem dia que é assim. Tem dia que você não está para oração, você não quer orar. Entendeu? Um desânimo, uma moleza. Mas pastora, por quê? Porque aquele dia ali, pode ter certeza, Deus já quer operar um milagre na sua vida e o diabo já sabe. Então ele está tentando botar desânimo para você não orar, para você perder sua bênção. Aquele dia que você não quer orar de jeito nenhum, é esse dia que você tem que orar, você tem que prestar atenção nisso. É esse dia que você tem que orar, que esse é o dia da sua bênção. O diabo já sabe, ele já vem de manhã cedinho já, não vai orar não. Você está entendendo? A oração, gente, ela tem muito poder, você pode mudar tudo em oração. Você pode mudar o coração do seu marido, da sua esposa. Você pode mudar o coração do seu filho. Você pode libertar a sua família do vício. Você pode passar a prosperar. Você pode ter saúde, realizar os seus sonhos. Tudo é o poder da oração, pessoal. Entendeu? A gente não podemos deixar o desânimo te impedir de orar. Por que o diabo arrumou um arsenal de gente para poder paralisar o Daniel? Lembra do Daniel? O Daniel orava 3 vezes por dia. Pois eles levantaram lá um montão de sátrapa, presidente, governador, para tentar impedir o Daniel de orar. Mas por que tanta oposição do inimigo para as pessoas não orar? Desde lá de trás. Porque o diabo sabe que se você insistir, você for perseverante em oração, você vai alcançar bênçãos que muitas pessoas já desistiram e parou no meio do caminho. Mas se você não parar, você vai chegar lá.
Tem coisas na minha vida que se eu tivesse parado lá atrás, hoje eu não teria. Você está entendendo? Não estou falando só de bens material, não. Estou falando da salvação também da sua família. Se você soubesse como que era a minha família, gente. Hora dessa eu vou parar para conversar com vocês como é que era a minha família. Irmão, não era só eu, meu marido, não. Uma boa parte da minha parentela, uma boa parte dos meus parentes usava droga, bebia, fumava, cheirava. Um era maconha, outro era cocaína. E está todo mundo liberto. Depois que eu conheci a verdade, eu aprendi o poder da oração. Jesus, através de mim, pôde agir na vida da minha família. A oração, ela pode mudar tudo. Até isso que você pensa que é impossível. Não é impossível. Você precisa parar, orar um pouquinho mais e crer um pouquinho mais. E fechar de brechinha. Cuidado, quando o diabo está vendo que você vai vencer, ele vai vir trazer uma amizade errada. Para te dar uns conselhos tudo fora da palavra. Que nem a Ângela, né? Que a mulher falou lá na casa dela, falou que ela ia morrer. Pô, José morre. Tanto livramento que Deus deu a Ângela, vai trazer até aqui para ela morrer. Tipo assim, nadou, morreu na areia. Não é não? Olha, Deus não ia fazer um troço desse, papelão desse, livrar de tanta coisa, de chegar aqui agora você vai morrer, sua recompensa. Uma pastora aqui. Entendeu? Não existe isso, gente. Olha só que coisa, tá entendendo? Claro que Deus não vai fazer um troço desse. Então a gente tem que vigiar quem você ouve. Mas tem um montão de gente cheia de derrota, cheia de fracasso, tudo para te botar para baixo. Você está entendendo? Deus me livre, eu fico pensando assim, já pensou se a gente não tivesse as boas novas? A gente já teria morrido, porque esse tanto de derrota que o pessoal fala lá fora. Entendeu? Vai morrer, vai capengar, vai perder. E às vezes a gente fica triste porque a gente ouve isso da boca de pessoas que dizem que é de Deus. Pior isso, entendeu? A pessoa vai lá com a Bíblia na mão, parece que elas conseguem transformar a palavra de Deus em derrota. Como que elas conseguem? Eu não sei fazer essa transformação, de transformar as boas novas. É mais ou menos assim, transformar bênçãos em maldição. Não sei como que elas conseguem fazer isso. Entendeu? A gente tem que ter cuidado com essas coisas. E não é só o pessoal usado assim, não. O demônio fala na sua cabeça. É um pensamento. Você lá vai fazer o que na igreja? É porque o pastor não sabe o que você fez ontem. O demônio é um acusador, gente. Vai fazer o que na igreja? Por isso que ele não sabe. Porque o pastor não sabe o que você fez ontem. Ninguém sabe. Se fosse você, nem ia estar para a igreja. Deus não quer nem saber de você. Aí fica te acusando que você é um pecador, que você é isso, que você é aquilo. Mas por isso que você precisa de Jesus. Se eu não fosse uma pecadora, se eu não fosse, a gente não precisava de Jesus. Você está entendendo? Por isso que a gente tem que vir para a igreja. Justamente porque nós erramos, que a gente tem que vir, porque cada dia a gente vai consertando um pouquinho mais, Jesus vai consertando um pouquinho mais. Você está entendendo? É isso, pessoal. Então a gente tem que ter cuidado. Que as pessoas que apontam o dedo para você, hoje está muito mais difícil de uma pessoa se converter do que lá atrás, sabia? Mas por quê? Por causa da oposição. Porque você está lá no mundo, tu está fazendo tudo de errado, ninguém fala nada. Muito pelo contrário, elogie seus erros. Elogie. Entendeu? O seu cara, você isso aí. Quando você começa a caminhar para a igreja, aí o troço já muda, aí já todo mundo cai em cima de você. Tá indo para a igreja? Mas fazendo isso aí que você está fazendo, você está entendendo? Aí tem muitas pessoas que é fraquinha, não tem força, vai e abandona a igreja por causa disso. É mesmo, né? Poxa, mas eu não era para estar indo para a igreja, não. Tá certo, não adianta. Não é isso que você tem que fazer, não, gente. Você tem que ficar com o que Jesus está falando. Eu saí, eu fui lá para o pastor Mota, né? Quando eu saí do mundo, eu fui lá para o pastor Mota.
E aí lá no Pastor Mota, Jesus me libertou lá da bebida, me libertou das drogas, mas eu ainda fumava cigarro foi demoradinho. Fiquei 2 anos na igreja, 2 anos, fumando. E nesse período, eu saí lá do Pastor Mota e eu fui para outra igreja. O demônio conseguiu me tirar de lá, nova convertida, né? Aí fui para outra igreja. Lá na outra igreja, tinha isso, festa, mas não sei o quê, comida à vontade, com aquela mesa assim, comprida assim. Aí, comida tinha bastante lá, festa, mas quase não tinha palavra assim da Bíblia, que eu estou puxando, quase não tinha nada, tá. Mas eu fui ficando ali, eu ainda fiquei ali 1 ano. Só que depois eu percebi que não era de Deus eu estar ali, ter saído da igreja. Porque lá no Pastor Mota as coisas estavam andando para mim, ali não estavam andando, ali estava muito difícil, estava piorando cada vez mais. Aí um dia eu escutei a pastora, né, que era um casal de pastor. Eu gostava mais de ouvir a pregação da pastora do que do pastor. Pastora, mas por quê? Porque o pastor quase não falava da palavra, falava mais de livro, que ele vendia livro. Eu não estou falando aqui eu não estou citando aqui o nome do pastor, mas o pastor só queria falar de livro. Eu queria ouvir a palavra, entendeu? Já a pastora, ela pregava um pouquinho mais, assim, da palavra de Deus, né? Então eu gostava de ouvir a pastora. Aí a pastora pregando, no meio da pregação, o que ela fez? Ela, gente, ela estava passando um problema lá com o filho dela, ou era alguém que estava passando um problema com o filho, um negócio assim. E a gente orou, o filho mudou. Então se você está passando alguma luta com o seu filho, vem falar com a gente para a gente se unir. Até aí tudo bem, é uma pregação bonitinha, né? Vem para a gente se unir em oração e não desista não, fala com a gente que a gente junta, todo mundo vai orar. E eu estava passando problema na época com meus filhos, né? Eu saí lá do Pastor Mota, ainda era convertido, e o meu filho Igor era adolescente ainda. Graças a Deus hoje ele não faz isso, mas de vez em quando ele me respondia, sabe? Ficava meio nervosinho. Aí eu falei, poxa, eu já sei, glória a Deus, aleluia, eu vou pedir uma oração, vou pedir a pastora para me ajudar em oração pelo meu filho. É normal você pedir uma ajuda em oração? Um pastor? É normal ou não para vocês? É normal, claro que é normal. Aí depois que acabou o culto, ô pastora, aí ela, paz, eu queria conversar com a senhora um minutinho. Aí eu sentei ali na cadeira. Agora que eu lembrei, era um filho de uma irmã que tinha lá na igreja, que ela estava orando pelo menino. Aí eu cheguei perto dela e falei, pastor, eu ouvi a palavra e eu também estou passando um problema com meu filho. E eu queria muito pedir ajuda em oração à senhora, pastor, porque eu não sei o que fazer. E aí a senhora falou sobre a gente unir nossas fé, né? Nossas fé, problema. Aí ela me olhou, ficou me olhando, minha filha, mas Fabiana, para você é muito complicado. Aí eu falei assim, sério? Eu fiquei assim. Aí eu falei assim, pastor, mas como assim? Para você é muito complicado eu libertar seu filho. Aí eu falei, mas por quê, pastor? Porque você fuma, né? Você fuma, então é complicado até para Deus ouvir sua oração. A mulher falou isso para mim, gente. Sério? Eu olhei assim para a cara dela. Caraca, porque sabe quando você fica sem palavra? E eu era nova convertida na época. Irmão, eu saí dali triste aquele dia. Eu lembro que tinha calçada da igreja. Eu fui chorando da igreja em casa. Porque eu falei assim, então Deus, o que eu estou fazendo? Quem aqui? Se o Senhor não ouve nem minha oração. Eu estou crente que o Senhor está me ouvindo. Na minha mente, eu estou crente que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor vai salvar minha família, tudo, mas quem aqui, se o Senhor nem me ouve? E eu indo na calçada, chorando, né? Triste. Eu falei, caralho, que esperança você vai ter mais? A pastora fala na tua cara que Deus nem ouve tua oração. Esquisito, né?
Aí eu fui chorando assim, triste, falei, poxa Deus, eu pensava que o Senhor estava me ouvindo, você salvar minha família, tá certo que eu já fui, mas eu não consegui largar, mas eu estou orando ao Senhor, para o Senhor me libertar e tal, eu chorando. Aí, mas eu já tinha ouvido muita palavra lá no pastor Mota, que eu vim de lá. Aí veio certinho uma palavra no meu coração, eu escutei nitidamente como se fosse alguém falando comigo na calçada. Ele falando assim, eu pensando assim, Deus, então já que eu sou pecador, o Senhor não vai me ouvir mesmo que eu fumo, então não adianta eu estar na igreja. Aí eu ouvi no meu coração aquela palavra falando assim, ó, mas eu vim para os pecadores. Eu vim buscar aquele que havia se perdido. Aí eu lembrei que o meu pastor pregou essa palavra. Aí eu falei, não, peraí, mas eu não vou desistir não, porque se Jesus veio para os pecadores, mesmo que eu esteja ainda, né, no pecado, mas ele vai me consertar, vai consertar minha família. Eu só não desisti aquele dia, porque eu lembrei daquela palavra que eu ouvia no pastor Mota, senão eu tinha desistido da fé naquele dia. Você está entendendo como hoje está muito difícil das pessoas se converter por causa disso? Porque a mal informação sobre o Evangelho, gente, não é que não tem, mas está muito difícil a pregação do verdadeiro Evangelho hoje em dia. O Evangelho, infelizmente, Deus me livre, virou uma praça de guerra, um condenando o outro, um acusando o outro, um enfiando o dedo na cara do outro. Como é que as pessoas vão se converter desse jeito? Um apedrejando o outro, um querendo comparar o erro do outro, você está entendendo? E não é isso que Deus mandou você fazer. Deus mandou a gente pregar o Evangelho a toda criatura. O resto que vai trabalhar no coração da pessoa é Deus. Aí eu não saía, naquele dia me deu vontade de abandonar a igreja e abandonar tudo, por causa daquela resposta, fiquei triste com aquilo ali. E outras coisas mais. Aí eu estava passando também um problema com meu marido, cheguei perto, não estou falando mal da pastora não, estou falando que é triste quando você não tem uma pessoa que é realmente de Deus para te dar um conselho certo. Aí cheguei perto da pastora, estou passando um problema com meu marido está usando droga, ele chega meio violento em casa. Você acha que vale a pena você lutar por ele? Mas irmão, ele era meu marido, ele ia fazer o quê? Você está entendendo? O que eu ia fazer? Eu ia jogar meu marido fora. Você acha que vale a pena lutar por ele? Ele é meu marido. Mas pastor, mas eu sei, mas ele não fica normal, ele usa droga, fica meio agressivo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está com ele quantos anos? Foi vários anos. Eu estou falando porque isso realmente aconteceu, eu estou falando mal da pastora, não estou falando o que ela falou. Você não sabe se ele tem um probleminha de cabeça, não? Ela falou assim para mim. Falei, não, pastor, meu marido não tem problema de cabeça. O que vai acontecendo é que ele está nos vícios. Irmão, se eu dependesse da minha vida mudar ali, ia ficar bem complicado, porque não tinha uma pessoa que tinha experiência para me ajudar ali. Aí eu saí, depois vi que não deu certo, voltei lá para o pastor Mota. O pastor Mota já era diferente. O pastor Mota falou, você é demônio, você vai sair, você vai te amar, se manda embora, você não tem como ficar na sua vida não. E aí fui liberta do cigarro, fui batizada no Espírito Santo, e meu marido se converteu, minha família toda se converteu, mudou tudo. Olha a diferença que onde tem o Evangelho e onde não tem. Porque, irmão, sofrer e o problema, quer ver o pecado? A pessoa já sabe que ela está em pecado. Ok. Aí, fulano, você está em pecado, tá, e aí? Isso a pessoa já sabe, como é que vai consertar isso? Como é que vai mudar? Você está entendendo? Aí a vida da pessoa está de cabeça para baixo, o filho está errado, caminho errado, o marido também está tudo de cabeça para baixo. Isso a gente também já sabe. E aí? O Evangelho é a solução do problema, que a pessoa quer uma mudança. Você está entendendo? Falar que você está errado, isso aí, eu quando fui para a igreja, isso aí eu já sabia que eu estava errado, mas todo dia gente falava que eu estava errado, todo dia. Entendeu? Eu ouvi isso todo dia, eu cuidava. Até as
rua parava. O senhorzinho uma vez parou na rua, minha filha, nunca vi um homem. Faz isso não, você fica fumando tanto, isso aí acaba com a sua saúde. Entendeu? Você não dava conta. As coisas eu sabia que aquilo ali fazia mal, tudo isso eu já sabia. Eu fui para a igreja procurar a solução do meu problema. O problema eu já sei que eu tinha um problema, você está entendendo? E o evangelho é para isso, é uma solução, para solucionar o seu caso, mudar o seu marido, mudar a sua esposa, mudar seu casamento, se você entender direitinho o que Deus está falando, entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. Ele sob o dever de orar sempre e nunca desfalecer, que você nunca parar de orar, não pare. Você começou a orar pelo seu casamento, continue. Por que ele está falando isso aqui? Quando você começa a orar por uma situação, logo de cara, a impressão que dá é que piorou. Poxa, eu não estava orando, estava ruim, agora eu comecei a orar, parece que o meu marido está pior ainda. Não, isso aí é porque você conseguiu atingir o ninho certinho do diabo, ele está agoniado. Você começou a orar, ele fica agoniado, porque ele sabe que ele vai ter que sair. Agora não tem mais isso não, mas lá em casa, sabe o que eu fui fazer? Irmão, eu passei nessa escada aqui um dia, aí eu passei um dia e fui uma baratinha. Aí no outro dia eu passava uma baratinha. Quando foi um dia de noite, eu falei, vou acabar com essas baratinhas, quer ver? Eu peguei um vidro de Raider e joguei assim, irmão, não sabia que tinha tanta barata ali. Começou a sair barato tudo quanto é lugar. E o raio acabou. Eu tentando espiar, o raio acabou. Aí foi no chinelo mesmo. E eu pegar o chinelo, quebrei a vassoura. E a barata saindo. Era porque eu joguei o remédio, o veneno, justamente no ninho delas. Ele só saía uma ou outra. Mas quando eu atingi o ninho, aí o bichinho ficou desesperado. Assim é o demônio. Quando você atinge ele, o ninhozinho dele, você descobre que ele está ali, tu começa a orar, irmão, ele sai, mas sai desesperado. Porque ele perdeu, às vezes ele já estava tantos anos querendo destruir teu casamento, tantos anos no meio da tua família, agora ele vai ter que sair. Ele não sai quietinho. Por isso que você não tem que ficar olhando para o barulho que ele está fazendo, você tem que olhar porque você está orando. Aí sabe o que eu fiz? Taquei o vídeo de rádio todinho. E no outro dia eu falei, eu vou comprar 2 vídeos de rádio e vou lá embaixo por aqui, porque deve ter muita barata lá. Ainda. Quando eu cheguei lá que eu espirrei, que as 10 baratas. Não tinha barata nenhuma. É aqueles carneiraços todos que elas fizeram, elas morreram tudo naquele dia. O veneno matou elas tudo, entendeu? Quer dizer, foi aquela bagunça toda, morreu tudo. Assim é o demônio, ele tenta se levantar, fazer barulho, mostrar para você que não está saindo, é mentira dele, não cai nessa. Daqui a pouco quando você vai ver, a pessoa vai tá mudando. É que você às vezes não percebe que a pessoa vai mudando aos poucos, muda assim. A pessoa era mais ignorante, ela vai começando a ficar mais calminha, entendeu? Aí já vai começando a falar um pouquinho de igreja, nem falava. Aí você está vendo que Deus está fazendo a obra no coração da pessoa. Entendeu? Então, quando você começa a orar por uma coisa, você não deve parar no meio do caminho, não. Aí ele está falando aqui, de nunca desfalecer. Dizendo, né? Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Esse juiz, ele não respeitava ninguém. Entendeu? Aquele cara arrogante, só ele era o cara. E havia também naquela mesma cidade uma mulher viúva, não é isso? E ia ter com ele dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Vamos dar uma paradinha aqui? Essa mulher enchia a paciência dele, ele não queria. Mas vamos trazer para os dias de hoje, é como se fosse no dia de hoje, quando ele abrisse o zap, estava lá, faça-me justiça contra o meu adversário. Aí ele estava andando na rua, o telefone tocava, quando tocava, quem era? Bendita da mulher, faça-me justiça, entendeu? Aí o cara ia para casa, quando chegava em casa, quem estava lá no portão esperando? A mulher insistia.
Ele não queria julgar a causa dela, mas a mulher ficava perturbando o juízo dele. Toda hora ela, toda hora ela, toda hora dele. Até que o homem perdeu a paciência. Falou, quer saber? Eu vou julgar a causa dessa mulher só para ela sumir da minha vida e me deixar em paz. De tanto que ela era insistente. E Deus está dando esse exemplo, por quê? Porque uma coisa, da vida, uma causa de justiça normal, a pessoa insiste tanto. Por que não insiste assim também na oração, você vencer, para salvar a sua família? Você está entendendo? Aí ele disse assim, vamos lá. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de para que, enfim, não volte mais e não me importune muito. Isso é um injusto juiz, não é Deus. Deus não vai se importunar com você, se afadigar com você orando, não. Mas até o injusto juiz perdeu a paciência lá e resolveu julgar a causa para que aquela mulher saísse do pé dele. Entendeu? Nós temos que ser pessoas insistentes. Você não pode abrir mão dos seus sonhos, do que você pediu a Deus. Você está entendendo? Não faça isso. Quando você pede uma coisa a Deus, Jesus Cristo, ele vai junto com você, igual o Jairo. Lembra da passagem de Jairo? Ele vai junto com você. Tu já imaginou se o Jairo no meio do caminho falasse, mestre, já morreu mesmo, deixa pra lá. Que caramba que ia ficar Jesus no meio do caminho sozinho. Não é não? Jairo desistiu, Jesus ia ficar ali, ó. E agora? O nome de Deus ia deixar de ser glorificado, como foi glorificado na ressurreição da menina. O Jairo ia ter perdido uma enorme bênção, que ele teria perdido a filha dele para sempre. Quer dizer, a história teria sido muito triste se o Jairo tivesse desistido. Vocês estão entendendo? Tu não quer que a história seja triste na tua vida, quer? Então você tem que ser como o Jairo, tem que ser insistente. Aí ele está dizendo aqui, todavia, no 5, como essa viúva me molesta, ele de fazer justiça para que enfim não volte, e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz esse justo juiz. Agora preste atenção o que Jesus está falando para mim e para você, pessoal. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui é importante você saber. Se você está aqui hoje, não é só hoje não, você está, pastor, eu venho hoje, venho amanhã, estou caminhando aqui nessa igreja. Você precisa entender que você não vem aqui porque você é muito espertinho, eu vou lá porque eu vou. Isso é o que você pensa na tua mente, Mas você não entende que de Deus vem o querer, tanto querer como efetuar. Essa vontade que você sente de vir aqui na igreja, na verdade é o Espírito Santo que traz você, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus, senão você não estaria aqui. Escuta isso, gente. Isso é muito sério. Jesus falou, sabe o quê? Ninguém vem a mim se o meu Pai não me enviar. Então, se você está aqui, é porque você é um escolhido de Deus. E Deus não ia escolher você lá do mundo para trazer você aqui, para você ficar sofrendo com a mão vazia e nada acontecer. Jesus ia escolher você para isso, fala a verdade. É só você parar para pensar, gente. Jesus escolheu você para sofrer. Por que Jesus ia escolher você? Você está entendendo? Se Jesus escolheu você e trouxe você aqui, irmão, é claro, é evidente que Ele quer abençoar você, Ele quer mudar a sua vida. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. Ele falou bem claro para os discípulos, não foi vós que me escolheis.
Eu é que escolhi a vós e vos nomeei para que ides e dê frutos. Jesus escolheu você para te abençoar e para que o nome dele seja glorificado na sua vida e na sua família. Hoje, talvez, você esteja com a sua família aí no fundo do poço. Pastora, tem gente na minha família que dá um mau testemunho, que só dá problema, que só causa escândalo, mas Deus quer pegar essa pessoa, mudar o coração dela, justamente para isso, que é para servir de um testemunho. Amanhã ou depois você está passando na rua, lembra o filho do fulano? Lembra como é que era lá? O rapaz com a Bíblia na mão, ou a menina com a Bíblia, você está entendendo? E tu lembra como é que era aquela família ali? Olha como é que está agora. Deus quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. Estão entendendo? Sim ou não? Então ele está falando aqui, e Deus não fará justiça, não é isso? Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele como o pessoal de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Vamos dar uma paradinha aqui. Você ora a Deus de manhã, você ora a Deus de noite. Tu acha que Deus não está ouvindo a sua oração, criatura? Que ele não vai fazer o que você está pedindo? Não, irmão. Toda oração que a gente faz não é em vão. Ainda que tardio para com ele. Mas por que tardio? Ainda que pareça que está demorando, ele não vai deixar de atender você. É isso que ele está falando. Você está entendendo? E Deus, ele conhece o tempo e a hora certa. Tem coisas que você ora, acontece rápido. Você fica até assustado. Poxa, orei de manhã, o negócio aconteceu. Mas tem coisas que você ora que demora mais um pouquinho. Mas que Deus está trabalhando naquilo ali. Você vai fazer um arroz branco? Quantos minutos demora para você fazer um arroz branco? Em média. Agora você vai lá e faz, por exemplo, vai fazer um arroz branco e faz uma lasanha. Ou uma carne assada lá com batata. Qual que demora mais? Pessoal, fala aí, vocês estão na culinária aí, pessoal. É carne assada, não é? Então, mas é isso que eu estou falando para você. Tem coisas que é rápido. Tem outros que é um pouquinho mais trabalhoso, mas vale a pena. Que eu vou te falar um negócio para você. Tem muita gente que gosta de um arrozinho branco, glória a Deus, mas a carne assada também, o pessoal vai cair, botar lá na mesa, o pessoal vai no arroz, mas a carne assada vai cair lá mais rápido. Demorou mais, entendeu? Demorou mais um pouquinho, mas o pessoal vai cair dentro. Então, às vezes está demorando um pouquinho, porque Deus está trabalhando naquilo ali, está querendo te dar uma coisa boa, bem feita. Você tem que entender isso. Deus não quer te dar nada de qualquer maneira. A gente que é ser humano, a gente tem um defeito da pressa. Mas me dá assim mesmo, então. Às vezes o lanche nem está pronto, me dá assim mesmo, entendeu? Estou com fome. Não, peraí que a gente vai botar. Não precisa botar não, porque eu estou cheio de fome, dá assim mesmo, não é assim? Mas Deus não faz isso. Deus não vai te dar um negócio faltando pela metade, mal feito, porque senão como é que vai ficar o nome dele? Poxa, Deus me deu emprego num dia e tomou no outro. Você está entendendo? Como é que vai ficar o nome de Jesus? Poxa, meu marido, meu pai, sei lá, minha avó se converteu num dia, no outro dia voltou lá para o mundo lá de novo. Não vai ficar chato um poço mal feito? Então Deus não vai fazer um negócio mal feito. Deus vai fazer uma coisa bem feita. Então tem coisas que é rápido, tem outras que você tem que perseverar mais um pouquinho. Mas que você vai receber, você vai, senão Deus não estava falando isso para você. Tu acha que Deus vai te enganar? Quando ele diz todo aquele que pede, recebe. Ele não está iludindo você. Entendeu? Só que tem coisas que a gente precisa de paciência. Você orou, seja perseverante, não desista e espera. Entendeu? Então ele está falando aqui, cadê? É tardio para com eles. Digo-vos que depressa
Não é isso que está aí? Depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé nessa terra? Tu sabe por que Jesus perguntou isso? Se vai achar fé? Porque a Bíblia diz que a prova da nossa fé é a paciência. A prova que a gente tem fé é quando a gente sabe esperar. O meu pastor, ele costuma dizer que a identidade da nossa fé é como se fosse uma identidade, um documento que diz que você tem fé. A identidade, o documento da sua fé que mostra que você tem fé é quando você tem paciência, você não desiste. Você sabe esperar. Você não é aquela pessoa que pediu, que não aconteceu e desiste. Não, você não desiste. Você sabe que o que não aconteceu hoje vai acontecer amanhã, mas que Deus vai fazer. Que Deus não falha. A Bíblia diz que tem duas coisas é imutável. É impossível que Deus minta. Glória a Deus. Então a gente precisa ser perseverante, ter paciência e perseverar em oração. Não podemos desistir, parar de orar. Entendeu? Deixa eu ver. Tu me deu o celular? Não, o celular está contigo? Olha só, presta bem atenção aqui. Viu aqui, né, que a prova da nossa fé é a paciência, a gente precisa perseverar. Você está me arrumando? Deixa eu ver. Cadê o outro? Tem muitas coisas na minha vida que se eu não tivesse tido paciência, se eu não tivesse perseverado, eu não tinha conseguido, não. Quer ver uma coisa? Uma delas, o meu pai. O meu pai, eu orei por cerca mais ou menos 10 anos ou mais para o meu pai ser batizado. Sabia disso? Não? Eu orei mais de 10 anos para o meu pai ser batizado. Porque quando a gente tem uma pessoa na nossa casa, na nossa família, que ainda não é batizada, você tem que orar para essa pessoa se batizar. Para ela ser salva. Jesus falou o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Tem que ser batizado. E eu orei. Já pensou se eu tivesse desistido? Meu pai com 80 anos, e Deus tocou lá no coração dele, eu batizei ele. Se eu tivesse desistido antes? Então, Colossenses 4. Colossenses 4, pessoal. Colossenses 4. Acharei? Eu não achei não. Colossenses 4, lá no versículo 2. Colossenses 4, versículo 2. Acharam aí? Todo mundo achou? Olha o que está escrito aí, ó. Perseverai aonde, pessoal? Perseverai em oração, velando, que é vigiando nela, com ações de graça. Não é isso? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos
do mistério de Jesus Cristo, pelo qual eu também estou preso. Então ele está falando aqui, perseverai aonde? Em oração. Outra coisa, você viu o friozinho que fez aí uns 2 dias atrás? Aí a pessoa fica, pastor, agora com esse frio aí vai vir as doenças. Irmão, cuidado com o negócio que você ouve por aí. Aí essa época é época disso, é época daquilo, é época de não sei o quê. Salmo 91. Você não pode aceitar um mal na sua casa não, gente. Você tem que chegar na porta da sua casa e mandar o demônio sair da sua vida e da sua família. Entendeu? Há um tempo atrás aí, estava andando aí um negócio que eu orei por muita gente com negócio de virose. Não sei se vocês viram o tempo, mas não era coisa, não era negócio de... A virose que estava dando era vômito, dor de cabeça, até você também, eu orei por você, não foi, Ciene? Que eu falei, isso aí é um tal de virose aí que está tentando atacar o pessoal. Tentou atacar lá minha mãe, tentou atacar meu pai, e aí o pessoal, não chega perto não, porque isso pega, não sei o quê. Aí eu fui lá para casa, quando foi de noite, a Natasha estava, mãe, estou com sintomas esquisitos, depois a Yasmin, aí falei, é mesmo? Aí eu sentei na beira da cama e falei, diabo, peraí, vamos conversar aqui, gente. Você se esqueceu que praga nenhuma chegará à minha tenda e que mal nenhum me sucederá? Você vai pegar tudo que é teu espírito de virose, de virada, tudo que é teu, tu vai sair da minha casa e da minha família. E outra coisa, não é só da gente não, de todas essas pessoas que você está tentando atacar aí. Irmão, o negócio dali, ele fez assim, ele ia, ele voltou. Porque isso foi de noite, no outro dia de manhã a Natasha ainda está boazinha. Se você não tem conhecimento da verdade, você vai aceitar o troço, vai ficar na sua vida. Você tem que mostrar para o diabo que você sabe que é ele. Você está entendendo? E vigiar o que você fala. Ai, meu Deus, esse tempo é tão doentio. Irmão, para com isso. Jesus te deu saúde em todas as estações. E às vezes isso é uma coisa que o demônio põe na cabeça da pessoa. Você vai olhar aí morador de rua. Ontem eu estava orando pelo morador de rua. Eu falei, meu Deus do céu, imagina esse frio, o pessoal dormindo na rua. Mas você vai olhar... Tem uns que estão até sem camisa e cheio de saúde. E a gente tem de ficar todo encapotado. Ai, meu Deus, isso é doentio. O que é doentio? Tira isso da tua cabeça. Tá entendendo? Tem criancinha que fica descalça aí, sem camisa, nesse frio, tá? Eles moram na rua, fazer o quê? Eles estão tudo... E não se alimentam bem, igual a gente que não come feijão, não come nada e tem saúde. Como é que a gente está todo brocado? Entendeu? Não deixa o inimigo botar coisa na cabeça, não. Lá no Salmo 91, olha o que está escrito aí. Lá no Salmo 91. Cadê o Salmo? Achei. Salmo 91. Acharam aí? Acharam? Lá no Salmo 91, no versículo 10. Acharam aí? Olha o que Deus está falando. Nenhum mal te sucederá. Não é isso? E nem praga alguma chegará na tua tenda. O que é praga, gente? Doença. Praga é doença. Ele está falando, praga nenhuma chegará na tua tenda, nenhum mal te sucederá. Você é uma pessoa que você é de Deus. Não tem aquela pessoa que toma muito suco de laranja e fica imune a resfriado, gripe, que ele diz que aumentam a imunidade. Não é isso? E existem pessoas que já têm isso naturalmente. Tem gente que fala assim, mas a fulana já é imune a essas coisas, que não pega. Pode estar o frio que for, que a pessoa não pega. Você e eu, nós somos imunes ao mal.
Nós somos de Deus. O Espírito Santo de Deus habita, mora em nós. O nosso corpo é templo de Deus, onde Deus habita. Então Deus não vai deixar o diabo destruir o que é dele. Você está entendendo? Se você tem uma casa lá, ou um carro, seja lá o que você tem lá, você vai deixar, sei lá, um montão de gente destruir o seu patrimônio? Eu vou quebrar isso aqui tudo, vou quebrar o vidro do teu carro. Tu vai deixar dele? É teu patrimônio, pertence a você. Por que Deus vai deixar o diabo destruir o templo dele, onde ele habita, que é o teu corpo? Com doença, com mal? Meu irmão, você tem que entender isso. Espera aí, eu fui comprado com alto preço. O meu corpo é o templo de Deus, onde Deus habita. Aqui não tem como habitar a doença. Porque a doença, toda doença, ela é uma origem espiritual. É o espírito que está dando vida àquela doença. Está tentando se alojar no seu corpo. Você está entendendo? Ah, mas por que? Eu não fiz nada de errado. Mas não é por você fazer alguma coisa de errado. É porque ele tenta destruir tudo que é de Deus. Se você não tiver o conhecimento da verdade, ele vai ficando. Você está entendendo? Até eu. Pensa você que ele não tenta me atacar, tenta. Só que eu não aceito. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de nós. Eu levo, jogo na cara dele. Em mim, não. Você vai pegar o que é seu, porque o meu corpo é templo de Deus, onde Deus habita. Eu estou usando o poder de Deus, eu estou mandando você sair, leva esses sintomas, tudo que é seu. Você está entendendo? Então, ele está falando aqui, ó, vamos lá. Mal nenhum te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o seu pé em pedra. Glória a Deus. Eu queria que você entendesse aqui: praga nenhuma chegará à sua tenda. Então o troço está tentando te atacar, tentando atacar a sua família. Você usa o poder de Deus, fica firme, e aquilo não vai para frente. Glória a Deus. Amém. Aí, Yasmin, você está se sentindo bem? Como é que você está se sentindo? Bem. Aí, Yasmin, quando foi ontem, ela estava lá na cama. Eu falei: que é isso, bem? Ai, mãe, com o corpo meio assim, como você, não é que você falou? Febril, acho que estou me sentindo meio resfriado. Está amarrado isso aí em nome de Jesus. Aí eu orei lá, repreendi o mal, vai sair. Aí. Mas não é minha filha, não é minha casa. É você, a sua casa. É todos nós somos escolhidos de Deus. Você está entendendo? Você pode fazer, não é só eu que posso fazer isso, não. Você pode. Assim que nós recebemos, passamos pelas águas, nós recebemos poder e autoridade de Deus. Se mandar o mal sair, ele sai. Glória a Deus. Estou falando isso que às vezes tem pessoas que costumam, esse tempo assim, ó, vem para o kit, vem para o que vem, irmão? Para nossa casa, não. Está amarrado em nome de Jesus. E se você vê o seu vizinho lá, ora e repreende também na vida dele. Eu tinha uma vizinha, tadinha, acordava de madrugada, ela estava tossindo, que era uma coisa. Aí no banheiro eu escutava. Aí eu, demônio, solta essa vizinha em nome de Jesus, Senhor, passa com o teu poder lá e tal. Daqui a pouco fica maior silêncio. Acho que ela foi dormir. Entendeu? O bem que você quer para você, você tem que querer para o outro, gente. Outro dia eu estava lá em cima, foi você ou não, Natasha, ou a Yasmin, que eu perguntei: gente, tem uma pessoa tossindo lá embaixo. Não foi? Um de vocês? Você falou que era ali no posto, não foi? Nem, mas é uma mulher ali no posto. Aí eu repreendi lá. Está amarrado em nome de Jesus. Repreendi, deu uma sai dessa mulher com toda doença em nome de Jesus. Eu não sei o que aconteceu, depois parou de dizer, repreendo, porque é um ser humano, gente. Glória a Deus. E você tem poder. Você aceita o mal se você quiser. Você já sabe que você não precisa aceitar. É aquele bichinho que está atacando lá seu marido, seu filho, sua filha. Chega num cantinho, não
banheiro, em algum lugar assim, você não precisa gritar não, demônio, solta ele, solta ela. Ou sai da minha casa, em nome de Jesus. Você percebe às vezes que o marido está meio esquisito. A mulher, você percebe que a pessoa está fazendo não é normal. Aí você tem que fazer, não se estressa, vai no cantinho lá, usa o poder de Deus, repreende, daqui a pouco você começa a cantar um louvor, daqui a pouco a pessoa está totalmente mudada. O bichinho, ó, meteu o pé, viu? Você já entendeu o que é ele, não tem como ficar. É assim que a gente faz. E seja perseverante, não pare no meio do caminho. Você perde bênção grande e depois você vai se arrepender. Você, poxa, eu estava tão bem, eu ia ganhar. Olha o que eu perdi, aí já era. Entendeu? Não faça isso. Continua, persevere. Para de duvidar de Deus, de achar que não vai acontecer, que está muito difícil, que não tem jeito. Para com essas coisas, gente. A gente tem que andar com Deus crendo nele. E quando você anda com Deus crendo, você fica feliz, sabia? Você não anda triste, murcha. Você anda murcha quando você acha que não vai. A tua vida nunca vai mudar. Você fica Mas quando você confia em Deus, você fica feliz. Você sabe que você vai dar a volta por cima. Você sabe que aquilo ali que você está passando ali, aí você, um período, eu vou orar, vou perseverar, vou sair dessa. Você sai. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Essa semana, em nome de Jesus Cristo, eu vou ver se eu concluo lá no Monte das Oliveiras. A gente vai fazer umas coisas aqui. A gente vai fazer umas coisas aqui, pessoal. Talvez eu volte na sexta-feira fazer novamente um período daquela campanha do fogo do altar. Talvez eu volte, porque aquela época teve tanta pessoa curada, tanta pessoa abençoada, tanto testemunho naquela campanha. Eu vou no monte primeiro, que tudo tem que ser orado a Deus. Se for da vontade de Deus, eu vou voltar a fazer isso aí. Vocês lembram dessa campanha? Como é que era? Lembram? Então, tanta pessoa abençoada aqui. Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor pelo teu conselho, pela tua palavra. Pai, essas pessoas que estão aqui, os que estão em casa, elas estão aqui ouvindo essa palavra porque elas são escolhidas do Senhor. Se ela não fosse escolhida, ela não estaria nem aqui ouvindo, mas elas estão porque elas são escolhidas. E o Senhor prometeu que, o Senhor falou, né? E Deus Ele não ouvirá as orações, Ele não fará justiça pelos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Pai, o Senhor falou que rapidamente, depressa fará justiça. Ajuda essas pessoas, Pai. Oh Deus, nós precisamos, Jesus de Nazaré, de uma mudança. No casamento, na prosperidade, na saúde, nos filhos, em todas as áreas da vida dessas pessoas. Pai, transforma o casamento, transforma, Pai, a família. Só o Senhor sabe a mudança que essas pessoas precisam. Eu peço que o Senhor venha realizar na vida delas. E paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, que saia da prosperidade, que saia dos filhos, que saia da vida sentimental, espiritual, que saia da saúde dessa pessoa, da casa dessa pessoa, em nome de Jesus. E eu estou paralisando a ação do mal, exigindo que saia agora, em nome de Jesus. Leve tudo que é seu, vai embora e não volta mais. Em nome de Jesus, sai. Oh Pai, glorifique o seu nome na vida dessas pessoas, na saúde, no casamento, na prosperidade, na mudança de vida, em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando esse líquido que está no seu altar, pedindo ao Senhor que o Senhor transforme ele no teu sangue, todo o coração que for mergulhado ali, aconteça conforme essas pessoas estão orando.
E peço a Ti que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar, pertencem ao Senhor. E o Senhor disse que em honrarei, honra cada pessoa, Pai. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. Todos que estão acompanhando aqui pela live também sejam todos abençoados em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? A paz do Senhor, mãe. Deus abençoe. Estou mandando um abraço para todos os irmãos aí. E glória a Deus. Gente, olha só. Desejo uma boa noite, seus irmãozinhos aí. E vamos na paz do Senhor. Mergulhe aqui, ó. Mergulhe aqui o coração, tá? Não deixa de mergulhar, não. Mergulhe aí o coração. E vamos na paz do Senhor. Vamos perseverar. Glória a Deus. Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, do YouTube. E o pessoal todo aí, em nome de Jesus. A turma toda. E glória a Deus.